Eu vou falar com você sobre como organizar a geladeira de uma forma prática, tá, gente? E assim, de verdade, não é geladeira de revista, é a minha geladeira mesmo funcionando e não na melhor das formas dela. A geladeira tá aqui, vocês estão vendo que ela tá bem cheia e tem vários problemas com ela e eu acho legal mostrar os problemas e o que acontece quando a gente não faz uma boa organização. Tá um frio do caramba, daqui a pouco eu vou fechar. Porque tá aqui me gelando e não tá legal. Gente, geladeira tá muito cheia. Uma das coisas que a gente tem para saber na organização da geladeira é o seguinte, é o lugar que a gente... Até fiz uma pergunta para vocês no Insta, falando sobre a temperatura da geladeira. E o que acontece? Às vezes, vou fechar e daí vou abrir, a gente acha que quando determinamos a temperatura da geladeira aqui no painel, o interior inteiro dela tá na mesma temperatura. E isso não é verdade. Por quê? Onde que a geladeira é mais gelada? Onde sai o ar do compressor. No caso aqui da minha, eu tô adorando, viu? Vocês estão gostando, estão fazendo, colocando like e vão lá. Daí você vai olhar na sua geladeira em casa. No caso da minha, você consegue ver aqui, ó, esses buracos aqui em cima, que é onde sai o ar do compressor. Então, o lugar mais gelado da geladeira é justamente esse, que é onde sai o ar geladinho. E conforme vai abaixando aqui, você tem lugares menos gelados. E isso dá, nesses lugares menos gelados que a gente guarda as hortaliças. E aí a gente já põe um erro aqui e não guarda as hortaliças assim. Eu tô fazendo isso de propósito pra gente colocar aqui na live. Não guarda ela na embalagem. Por que a gente não guarda na embalagem? Porque já começa, ó, você não tem uma durabilidade maior. Essa alface aqui, qual que é a melhor forma da gente guardar? Sempre higienizada, num pote hermético, com uma folha de papel toalha embaixo, outra folha de papel toalha em cima para absorver a água e fazer com que isso aqui não aconteça. Esse desgaste aqui, ó, que ele já vai ficando, vai apodrecendo, é por causa da água, é o contato da água. Então, é sempre importante a gente ter essas coisas na cabeça. A gente também guarda, ó, tem mais coisa errada aqui, as hortaliças assim, ó, no saquinho. Primeiro que nessas horas, nesse tempo de corona, gente, não é nem hora de guardar desse jeito, certo? E guardar aberto assim, não. Vai tudo para um pote, de preferência um pote hermético. Vamos falar queimado da geladeira. Eliane tá falando a verdade, gente. É isso aí. Um beijo pra Vera de Portugal. Falando em geladeira, vamos pôr um pouquinho mais perto? Nós vamos atropelar um pouquinho a paçoca aqui, que tá aqui perto, trabalhando com a gente. Mas olha, pra geladeira é sempre importante a gente ter esses potes transparentes para saber exatamente o que tem dentro. E aqui você olha, já tá errado. Mas tá aqui para mostrar. Por quê? Nós temos que ter visão de tudo que tá dentro. O que a gente não vê primeiro, o que a gente não vê, a gente não usa. Então, a geladeira tem que ser organizada de uma forma que você... Olha aqui. Olha os potinhos menores aqui no fundo, não é? Se você tava com isso aqui na frente, você não sabe se tem ou se não tem. O que a gente não vê, a gente não usa. Então tem que tirar, deixar tudo à vista. Então potes menores vem pra frente pra gente poder usar e não fazer confusão, né? E não abrir dois e deixar os iguais juntos. Então, por exemplo, essa nata aqui, eu já tô vendo que tem um problema, porque tem uma nata irmã dela aqui que tá separada. Ela devia estar junto na hora que eu vou olhar.
Olha que bagunça. Pôr as duas juntas. Oi, desculpa, gente. Acabou a luz aqui em casa e a gente saiu do Wi-Fi, tá? Então eu voltei agora, vou ficar mais um pouquinho, porque a gente teve esse problema técnico. E cá estou. Então, tava falando de colocar os iguais juntos para não ter problema, ó. Vou mostrar um exemplo de problema, ó. Uma manteiga aberta e outra manteiga aberta na embalagem. A questão dos cheiros na geladeira, usando esses potes fechados, ó, pode ser pote de plástico, pode ser pote de vidro, esses que deixam tudo bem vedado, evitam os cheiros na geladeira. Mas às vezes, né, tem coisas que, por exemplo, vamos lá, pegar uma questão aqui na geladeira. Alexa, pare. Alexa, pare o timer. Ó, carne descongelando, tá? A carne realmente tem que descongelar na geladeira. Pra quem não faz isso, eu sempre falo, coloca numa bacia. E eu deixei essa na bacia aberta, porque às vezes, ó, solta líquido e esse tipo de coisa vai criar cheiro e vai criar confusão e sujeira dentro da geladeira, não é? E é meio inevitável. Então, não vai ficar muito tempo, vai ficar, né, 12 horas, mas como é que a gente pode se livrar do cheiro da geladeira? Já gostei da proposta da Carlota, essa nova, um copinho com sal e cravos, eu já gostei, vou testar aqui em casa. Eu uso um potinho com bicarbonato de sódio, funciona muito bem. Um potinho com carvão funciona muito bem. E borra de café usada, né, que a gente passou o cafezinho, não adoçado, tá? Também tira cheiro de geladeira. Além da gente ter uma limpeza constante. O que eu queria falar para vocês, sim, só para finalizar, enquanto a Alexa desobediente continua berrando aqui na minha orelha, falei da temperatura diferente. E o que é mais perecível a gente coloca aqui em cima da geladeira, então derivados de leite, coisas que precisam de maior refrigeração ficam aqui em cima. No meio a gente vai para as comidas prontas e embaixo as hortaliças para elas não queimarem. E outra coisa que é muito tradicional são os ovos, tá? Alexa, pare! São os ovos que nas geladeiras mais tradicionais, nos refrigeradores mais tradicionais, eles tinham um compartimento na porta. E não é pra gente colocar ovo na porta, porque a porta é o lugar do refrigerador que sofre a maior variação de temperatura. E os ovos, porque são muito sensíveis, não é legal que eles fiquem na porta. Então é legal ter um recipiente que a gente coloca aqui nas prateleiras do meio e que mantém melhor a temperatura para ter uma melhor conservação. Eu quero saber de você qual a sua dica infalível, agora para economizar minha energia, né, que ficou aberta até agora, mudando a temperatura. Eu quero saber de você qual a sua dica infalível para ter uma geladeira organizada. Ah, e tem outra também, né, que, por exemplo, ó quem resolveu aparecer aqui, gente, Paçoca. Conta pra todo mundo qual a sua dica da geladeira. Eu gosto de geladeira cheia porque eu gosto de comida, né? Por que a Gisla tá perguntando, por que nos mercados? Porque o mercado tem uma rotatividade muito grande. A gente, em casa, com eles na geladeira, consegue fazer os ovos durarem por mais tempo. Por isso que eles ficam abertos. Quero saber da sua dica de geladeira, tá? E para limpar a geladeira, eu sempre acho muito importante e é mais inteligente, né? Para os dois. Gente, hoje a live tá uma coisa de louco. Quando não é a energia caindo, são os cachorros brigando. Para os dois. Não vão atrapalhar minha live. Deixa eu falar o que é importante para as meninas. Para.
brigando aqui no meio dos cachorros, aqui pra ninguém brigar. Pra gente fazer a limpeza da geladeira, eu gosto de fazer, não quando ela tá cheia, assim, da forma da minha. Do dia que ela tá mais vazia, antes da gente fazer as compras, já ajuda, já agiliza, então a limpeza com bicarbonato de sódio. Gosto de colocar a caixa transparente também com os itens de café da manhã que a gente puxa de uma vez só e leva. E para aquela limpezona maravilhosa, gente, quando a gente tem que fazer aquela super limpeza de geladeira, nunca se esqueça de tirar o eletrodoméstico da tomada para ninguém correr riscos desnecessários. Eu vou pedir desculpas para vocês pelos problemas técnicos que a gente teve nessa live. Vocês sabem que aqui eu faço do fundo do coração, vida real mesmo. Vou pegar o pudim para dar tchau para vocês. Olha quem veio aqui. Tchau, gente. Sai, paçoca. E a paçoca grudou para brigar. Tchau, gente.